Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se faz homem por nós, o Verbo se faz carne e vimos a sua glória. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, diretamente da Praça São Pedro, a mensagem de Natal do Papa Leão XIV e a bênção Urbi et Orbi, com a indulgência plenária, esta quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossa saudação aos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News, Raimundo Lima, com a coordenação de Maximiliano Menichenti e a assistência técnica de Gabriele Di Domenico, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador internauta, um feliz e santo Natal para você e toda a sua família. Portanto, dentro de instantes, o Santo Padre estará assomando ao balcão central da Basílica Vaticana para a sua mensagem de Natal e a bênção Urbi et Orbi, com a indulgência plenária, como dissemos. O que é esta bênção? Assim, aproveitamos para fazer este esclarecimento de uma tradição tão antiga da Igreja Católica. Primeiramente, o termo Urbi et Orbi significa a cidade de Roma e ao mundo. Tem este nome porque tal frase abria os discursos dos pontífices. Chama-se hoje assim esta bênção, que é concedida nas duas maiores solenidades da Igreja Católica, isto é, por ocasião da Páscoa da Ressurreição e por ocasião, então, do nascimento do menino Jesus. Portanto, por ocasião da Páscoa e por ocasião do Natal. Esta bênção, naturalmente, só pode ser concedida pelo Sumo Pontífice, ou seja, o Papa. E é costume que, nessas bênçãos, o Papa, então, se dirija aos fiéis do mundo inteiro. Destacamos a bênção é concedida diretamente do balcão central da Basílica de São Pedro. Um motivo particularmente importante da bênção é que ela concede, destacamos, a indulgência plenária. Em que condições? Concede a indulgência plenária aos fiéis que se confessaram, que comungaram neste período e no período do Natal e que neste espaço de tempo não caíram em pecado mortal. Portanto, a bênção Urbi et Orbi, a cidade e ao mundo, a cidade de Roma e ao mundo, com a concessão da indulgência plenária. Assim, aguardamos dentro de instantes o Santo Padre nos trará então a sua mensagem de Natal, como sempre, alargando seu olhar para as várias realidades do mundo, e assim aguardamos com bastante expectativa a mensagem do Santo Padre de Natal. Como dissemos, a bênção Urbi et Orbi, que se tem tradicionalmente nas duas grandes solenidades, as duas maiores solenidades da Igreja Católica, por ocasião do Natal, por ocasião da celebração da encarnação do Verbo e por ocasião, portanto, da Páscoa da Ressurreição. Destacamos, será a segunda bênção Urbi et Orbi que o Papa Leão concederá, vez que a primeira se deu no dia da sua eleição, na Cátedra de Pedro, quando o Papa, então, deu a bênção à cidade de Roma e ao mundo, portanto, a bênção Urbi et Orbi. Portanto, aguardamos dentro de instantes o Santo Padre para a sua mensagem de Natal. Destacamos uma manhã chuvosa neste momento. O tempo melhorou, mas aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver então os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, no patamar da Basílica também, com seus guarda-chuvas. E este tempo inclemente no que diz respeito à chuva tem se verificado desde ontem. O dia de ontem foi praticamente um dia de chuva e hoje também choveu bastante. Esta manhã tivemos uma pausa até pouco, mas pelo jeito volta a chover então mais uma vez. Destacamos a temperatura é de 14 graus Celsius, 77% de umidade relativa do ar. Assim aguardamos dentro de instantes, como dissemos, a mensagem do Santo Padre, a mensagem de Natal,
e a bênção Urbi et Orbi. Santo Padre presidiu esta manhã a Santa Missa na Basílica Vaticana, a Missa de Natal, e vale destacar também a singularidade, a particularidade, vez que o Santo Padre celebra sempre a missa da noite de Natal, mas a missa do dia de Natal, do dia 25, a última que tivemos, presidida pelo Pontífice, deu-se em 1994, com o Papa João Paulo II. Assim, os milhares de fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, na missa desta manhã, 6.000 fiéis na Basílica, 4.000 da parte externa acompanharam dos telões na Praça São Pedro. Após a celebração da missa, o Santo Padre saiu com o Papa Móvel para uma breve saudação aos fiéis e peregrinos, muitos provenientes de todas as partes do mundo, para as celebrações de Natal com o Santo Padre. Destacamos na homilia da celebração, esta manhã o Santo Padre retomou palavras do Papa Francisco para nos convocar à alegria do Evangelho, citando: às vezes sentimos a tentação de ser cristãos, mantendo uma prudente distância das chagas do Senhor. Mas Jesus quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros. Espera que renunciemos a procurar aqueles abrigos pessoais ou comunitários que permitem manter-nos à distância do drama humano, a fim de aceitarmos verdadeiramente entrar em contato com a vida concreta dos outros e conhecermos a força da ternura. Esta é a citação do Papa Leão XIV na homilia da missa de Natal esta manhã, citando, portanto, o Papa Francisco. Assim, o Papa Leão XIV acrescentou: queridos irmãos e irmãs, uma vez que o Verbo se fez carne, agora a carne fala, brada o desejo divino de nos encontrar. O Verbo ergueu no meio de nós a sua frágil tenda e disse: e como não pensar nas tendas de Gaza, expostas durante semanas à chuva, ao vento e ao frio, e nas tendas de tantos outros deslocados e refugiados em todos os continentes, ou nos refúgios improvisados de milhares de pessoas sem abrigo dentro das nossas cidades? Ainda fragilizada se encontra a carne das populações indefesas, provadas por tantas guerras em curso ou concluídas, deixando escombros e feridas abertas. Fragilizadas estão as mentes e as vidas dos jovens obrigados a pegarem armas, disse o Santo Padre, que precisamente na frente de batalha percebem a insensatez do que lhes é exigido e a mentira de que estão embebidos os discursos inflamados daqueles que os enviam para a morte. Esse é um dos momentos mais eloquentes da homilia do Santo Padre na celebração eucarística desta manhã, na solenidade de Natal. Quando a fraqueza dos outros penetra o nosso coração, disse, quando a dor alheia despedaça as nossas certezas graníticas, então já começa a paz, disse o Papa Leão. A paz de Deus nasce de um choro de criança acolhido, de um pranto ouvido. Nasce entre ruínas que invocam solidariedades renovadas, nasce de sonhos e visões que, como profecias, invertem o curso da história. Sim, tudo isso existe, porque Jesus é o Logos, o sentido a partir do qual tudo tomou forma. Por ele é que tudo começou a existir, e sem ele nada veio à existência, disse. Este mistério interpela-nos a partir dos presépios que construímos. Abre-nos os olhos para um mundo em que a palavra ainda ressoa, muitas vezes e de variados modos, e continua a chamar-nos à conversão. Assim, o chamado à conversão que ressoa forte também ao celebrarmos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente, disse, o Evangelho não esconde a resistência das trevas à luz. Descreve o caminho da palavra de Deus como uma estrada intransitável, repleta de obstáculos. Até hoje, disse, os autênticos mensageiros da paz seguem o Verbo neste caminho que finalmente alcança os corações inquietos que muitas vezes desejam justamente aquilo a que resistem. Assim, disse o Papa, o Natal motiva novamente uma igreja missionária, impelindo-a pelos caminhos que a palavra de Deus traçou para ela.
Não estamos ao serviço de uma palavra prepotente, já ressoam por toda parte, mas uma presença que suscita o bem, conhece a sua eficácia e não reivindica o seu monopólio. Temos a cruz, que aparece por primeiro no balcão central da Basílica Vaticana. Assim aguardamos o Santo Padre, que está chegando neste momento. Assim, a cena para os fiéis e peregrinos numerosos presentes na praça para acompanhar a sua mensagem de Natal. O momento destacamos que se reveste de grande solenidade. Assim temos a execução do hino pontifício. Assim, notas do hino e marcha pontifícia, inicialmente, e agora a execução do hino da Itália, o hino chamado Hino di Mameli, destacando sempre a presença da Gendarmeria Vaticana e das forças de polícia italiana, sendo que assim eles invertem, ou seja, a Gendarmeria Vaticana executa notas do hino italiano, o hino di Mameli, e as forças de segurança italiana e executam o hino, notas do hino pontifício. Assim, neste primeiro momento, antes ouçamos a mensagem do Santo Padre com a nossa saudação às emissoras conosco a partir deste momento em Mundovisão. Queridos irmãos e irmãs, exultemos de alegria no Senhor, porque nasceu na terra o nosso Salvador. Hoje desceu do céu sobre nós a verdadeira paz. Assim canta a liturgia na noite de Natal e assim ressoa na igreja o anúncio de Belém. O menino que nasceu da Virgem Maria é Cristo Senhor, enviado pelo Pai para nos salvar do pecado e da morte. Ele é a nossa paz, aquele que venceu o ódio e a inimizade com o amor misericordioso de Deus. Por isso, o Natal do Senhor é o Natal da paz. Porque não havia lugar para ele na hospedaria, Jesus nasceu num estábulo. Assim que nasceu, a sua mãe Maria envolveu-o em panos e recostou-o numa manjedoura. O Filho de Deus, por meio do qual tudo foi criado, não é recebido e o seu berço é uma pobre manjedoura para animais. O Verbo eterno do Pai, que os seus não podem conter, escolheu vir ao mundo desta forma. Por amor, desejou nascer de uma mulher para partilhar a nossa humanidade. Por amor, aceitou a pobreza e a rejeição e identificou-se com quem é descartado e excluído. No Natal de Jesus, já se perfila a escolha de fundo que orientará toda a vida do Filho de Deus, até a morte na cruz. A escolha de não nos fazer carregar o peso do pecado, mas de o carregar Ele por nós, de assumir sobre si esse peso. Só Ele o podia fazer. Ao mesmo tempo, porém, mostrou o que só nós podemos fazer, ou seja, assumir cada um a sua parte de responsabilidade. Sim, porque Deus, que nos criou sem nós, não pode salvar-nos sem nós, isto é, sem a nossa livre vontade de amar.
Quem não ama não se salva, está perdido. E quem não ama o irmão que vê, não pode amar Deus que não vê. Irmãos e irmãs, eis o caminho da paz, a responsabilidade. Se cada um de nós, a todos os níveis, em vez de acusar os outros, reconhecesse em primeiro lugar as próprias falhas, pedisse perdão a Deus e, ao mesmo tempo, se colocasse no lugar dos que sofrem, mostrando-se solidário com os mais fracos e oprimidos, então o mundo mudaria. Jesus Cristo é a nossa paz, porque, em primeiro lugar, nos liberta do pecado e, em segundo lugar, nos indica o caminho a seguir para superar os conflitos, quaisquer que sejam eles, desde os interpessoais aos internacionais. Sem um coração livre do pecado, um coração perdoado, não se pode ser homens e mulheres pacíficos e construtores de paz. Foi por esta razão que Jesus nasceu em Belém e morreu na cruz, para nos libertar do pecado. Ele é o Salvador. Com a sua graça, cada um pode e deve fazer a sua parte para rejeitar o ódio, a violência, a contraposição e para praticar o diálogo, a paz, a reconciliação. Neste dia de festa, desejo enviar uma calorosa saudação paterna a todos os cristãos, em especial àqueles que vivem no Oriente Médio, que recentemente, na minha primeira viagem apostólica, desejei encontrar. Ouvi os seus receios e conheço bem o seu sentimento de impotência perante dinâmicas de poder que os ultrapassam. O menino que hoje nasce em Belém é o mesmo Jesus que diz: anunciei-vos estas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu já venci o mundo. Dele invocamos justiça, paz e estabilidade para o Líbano, a Palestina, Israel e a Síria. Ao confiarmos nestas palavras divinas, a paz será a obra da justiça e o fruto da justiça será a tranquilidade e a segurança para sempre. Ao Príncipe da Paz, entregamos o inteiro continente europeu, pedindo-lhe que continue a inspirar um espírito comunitário e colaborativo, fiel às suas raízes cristãs e à sua história, solidária e acolhedora com quem passa necessidade. Rezemos de modo especial pelo povo ucraniano, que o barulho das armas acabe e que as partes envolvidas, apoiadas pelo empenho da comunidade internacional, encontrem a coragem de dialogar de modo sincero, direto e respeitoso. Do menino de Belém, imploramos paz e consolação para as vítimas de todas as guerras em curso no mundo, especialmente as esquecidas, e para quantos sofrem por causa da injustiça, da instabilidade política, da perseguição religiosa e do terrorismo. Recordo de modo particular os irmãos e irmãs do Sudão do Sul, do Mali, de Burkina Faso e da República Democrática do Congo. Nestes últimos dias do Jubileu da Esperança, rezemos ao Deus feito homem pela querida população do Haiti, para que, cessando toda a forma de violência no país, possa progredir no caminho da paz e da reconciliação.
O menino Jesus inspire todos os que têm responsabilidades políticas na América Latina para que, ao enfrentarem os inúmeros desafios, deem espaço ao diálogo pelo bem comum e não a preconceitos ideológicos e de parte. Ao Príncipe da Paz, pedimos que ilumine Mianmar com a luz de um futuro de reconciliação. Devolva esperança às jovens gerações, guie todo o povo birmanês por vias de paz e acompanhe aqueles que vivem sem casa, segurança ou confiança no futuro. A ele pedimos que restaure a antiga amizade entre a Tailândia e o Camboja, e que as partes em causa continuem a empenhar-se pela reconciliação e a paz. A ele confiamos também as populações do Sul Asiático e da Oceania, duramente provadas pelas recentes e devastadoras calamidades naturais, que com gravidade atingiram inteiras populações. Perante tais provações, convido todos a renovar com convicção o nosso empenho comum em socorrer quem sofre. Queridos irmãos e irmãs, na escuridão da noite, o Verbo era a luz verdadeira que, ao vir ao mundo, a todo o homem ilumina. Porém, os seus não o receberam. Não nos deixemos vencer pela indiferença em relação a quem sofre, porque Deus não é indiferente às nossas misérias. Fazendo-se homem, Jesus assume a nossa fragilidade. Identifica-se com cada um de nós, com aqueles que não têm mais nada e perderam tudo, como os habitantes de Gaza. Com quem está a braços com a fome e a pobreza, como o povo do Iêmen, com aqueles que fogem da própria terra em busca de um futuro noutro lugar, como os muitos refugiados imigrantes que atravessam o Mediterrâneo ou atravessam o continente americano, com aqueles que perderam o trabalho e com os que o procuram, como tantos jovens que têm dificuldade em encontrar emprego, com aqueles que são explorados, como muitos trabalhadores mal remunerados, com aqueles que estão na prisão e muitas vezes vivem em condições muçulmanas, em condições desumanas. Ao coração de Deus chega a invocação de paz que se eleva de todas as partes da terra, como escreve um poeta. Não a paz de um cessar-fogo, nem a visão do lobo e do cordeiro, mas antes, como quando no coração a excitação termina e apenas se pode falar de um grande cansaço. Venha, de repente, como as flores selvagens, porque o campo precisa dela. Paz selvagem. Neste santo dia, abramos o nosso coração aos irmãos e irmãs que passam necessidades e sofrem. Ao fazê-lo, abrimos o nosso coração ao menino Jesus que, com os braços abertos, nos acolhe e revela a sua divindade. A quantos o receberam, aos que nele creem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Em poucos dias, o ano jubilar terminará. As portas santas fechar-se-ão, mas Cristo, nossa esperança, permanecerá sempre conosco. Ele é a porta sempre aberta que nos introduz na vida divina. É a alegre notícia deste dia. O menino que nasceu é Deus feito homem. Ele não vem para condenar, mas para salvar. A sua não é uma aparição fugaz. Ele vem para ficar e dar-se a si mesmo.
Nele, todas as feridas são curadas e todos os corações encontram repouso e paz. O Natal do Senhor é o Natal da paz. Desejo a todos de coração um feliz e santo Natal. Assim, a mensagem de Natal do Santo Padre, e teremos a sua saudação ainda, uma cordial saudação de felicitações natalinas em algumas expressões linguísticas. Acompanhemos. Primeiro em italiano. La pace di Cristo regni nei vostri cuori e nelle vostre famiglie. Assim, a mesma felicitação nas várias línguas, depois a escutaremos em português. Agora em francês. Regne dans vos cœurs et dans vos familles. Inglese. Merry Christmas. May the peace of Christ reign in your hearts and in your families. Tedesco. Frohe Weihnachten. Agora em alemão. Friede Christi herrsche in euren Herzen und in euren Familien. In Spaniolo. Feliz Navidad. Em espanhol. Na sequência, ouviremos em português. La paz de Cristo reina en sus corazones y en sus familias. A mesma felicitação agora em português. Em português. Feliz Natal. Que a paz de Cristo reine nos vossos corações e nas vossas famílias. A mesma felicitação agora em polonês. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Após polonês, agora em Arabo. língua árabe. Milad Majid, Liamloch, Salamol Masih, fi kilubikum wa fi usorikum. Chinês. Agora em chinês. Shengdan Gorekle. Latino. E por fim em latim. Felix sit vobis domini nativitas. Pax Christi in vestris cordibus, vestrisque families regnet. Portanto, as felicitações do Santo Padre em 10 línguas, entre as quais o português. Teremos Oremos. a oração do Ângelus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eiundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis,
Requiem aeternam dona eis Domine. et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Na sequência, o cardeal protodiácono Dominique Mamberti anuncia a concessão da indulgência plenária. E teremos então a bênção Urbi et Orbi, à cidade de Roma e ao mundo. O Santo Padre ladeado pelo cardeal protodiácono Dominique Mamberti e também pelo cardeal Mário Gresch, secretário-geral do Sínodo dos Bispos. Agora o cardeal protodiácono Dominique Mamberti. O Santo Padre Leão XIV concede a todos os fiéis presentes e àqueles que recebem sua bênção por meio do rádio, da televisão e das novas tecnologias de comunicação, concede a indulgência plenária na forma estabelecida pela Igreja. Oremos a Deus Todo-Poderoso para que conserve longamente o Papa à frente da Igreja e conceda paz e unidade à Igreja no mundo inteiro. Acompanhemos então a bênção Urbi et Orbi do Santo Padre, à cidade de Roma e ao mundo com a concessão da indulgência plenária. Sancti Apostoli Petrus et Paulus. Que os santos apóstolos Pedro e Paulo, em cujo poder e autoridade confiamos, intercedam por nós junto ao Senhor. Amen. Amém. Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis. Que por meio das orações e dos méritos da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de vós e, após ter perdoado os vossos pecados, Jesus Cristo vos conduza à vida eterna. Amém. Remissionem omnium peccatorum vestrorum. Que o Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso vos conceda indulgência, absolvição e remissão de todos os vossos pecados, um tempo para uma verdadeira e frutuosa penitência, sempre um coração contrito, e a bênção da vida, a graça e a consolação do Espírito Santo e a perseverança final nas boas obras. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Assim, portanto, a mensagem do Santo Padre e agora a bênção Urbi et Orbi, à cidade de Roma e ao mundo, com a concessão da indulgência plenária. Destacando a concessão da indulgência plenária aos fiéis que se confessaram neste período de Natal e comungaram e não caíram em pecado mortal. Assim, destacamos na mensagem do Santo Padre a sua mensagem de Natal, do balcão central da Basílica Vaticana, do seu olhar de pastor, do seu coração de pastor, o seu olhar para as várias realidades do mundo. Assim, o Santo Padre lembrou que, por amor, desejou Jesus nascer de uma mulher para partilhar a nossa humanidade. Por amor, aceitou a pobreza e a rejeição e identificou-se com quem é descartado e excluído. Temos mais uma vez as execuções dos hinos nas notas do hino pontifício e agora do hino di Mameli, o hino italiano. O Santo Padre lembrando as várias realidades, o seu olhar voltado neste dia de festa para o Oriente Médio, disse: desejo enviar uma calorosa saudação paterna a todos os cristãos, em especial aqueles que vivem no Oriente Médio e que recentemente, na minha primeira viagem apostólica, desejei encontrar. Assim, as notas, como dizíamos, do hino e marcha pontifícia
Assim, é o hino nacional do Estado da Cidade do Vaticano. Tem a sua letra oficial italiana, composta por Monsenhor Antônio Allegra. E a música pelo compositor francês Charles Gounod, que viveu de 1818 a 1893 e foi adotada oficialmente pelo Estado da Cidade do Vaticano como o hino e marcha pontifícia em 1949. O Santo Padre acena ainda para os fiéis e peregrinos numerosos presentes na Praça São Pedro, antes de deixar a sacada central da Basílica Vaticana. Destacamos 26 mil fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro para a mensagem de Natal do Santo Padre e a bênção Urbi et Orbi. Assim, o Santo Padre, após lembrar os cristãos do Oriente Médio, lembrou também o Líbano, invocando a justiça e paz e estabilidade para o Líbano, para a Palestina, para Israel e para a Síria. Confiando nestas palavras divinas, a paz será obra da justiça e fruto da justiça será a tranquilidade e a segurança para sempre. Ainda o pensamento do Santo Padre voltado para o povo ucraniano, rezemos de modo especial pelo povo ucraniano, que o barulho das armas acabe e que as partes envolvidas, apoiadas pelo empenho da comunidade internacional, encontrem a coragem de dialogar de modo sincero, direto e respeitoso. Ainda o Santo Padre do Menino de Belém, imploramos paz e consolação para as vítimas de todas as guerras em curso no mundo, especialmente as esquecidas. Ainda do seu coração de pastor, olhar voltado para o Sudão do Sul, para o Mali, a Burkina Faso e a República Democrática do Congo. Assim, pedindo que da perseguição religiosa pedindo pelos que sofrem por causa da injustiça, da instabilidade política, da perseguição religiosa e do terrorismo. Recordando de modo particular esses irmãos do Sudão do Sul, Mali, Burkina Faso e República Democrática do Congo. Ainda o olhar do Santo Padre voltado para a República do Haiti, para que, cessando toda forma de violência no país, possa progredir no caminho da paz e da reconciliação. Ainda o olhar voltado para a América Latina, para que Jesus inspire todos os que têm responsabilidades políticas na América Latina. Assim também para o Mianmar, pedindo a paz para o povo do Mianmar, com a luz de um futuro de reconciliação. Ainda para que restaure a antiga amizade entre a Tailândia e o Camboja, e ainda pedindo pelo Sul Asiático e pela Oceania. Do seu coração de pastor, o Santo Padre recordou mais uma vez os habitantes de Gaza. Jesus assume a nossa fragilidade, identifica-se com cada um de nós, como aqueles que não têm mais nada e perderam tudo, como os habitantes de Gaza, com quem está abraços com a fome e a pobreza. Assim, lembrando também o Iêmen e as várias realidades também, com o olhar voltado para o Mediterrâneo, para aqueles que atravessam o Mediterrâneo e também o olhar para o continente americano. Assim, não nos resta, amigo ouvinte, telespectador internauta, que agradecer a todos que estiveram conosco, mais uma vez fazendo nossos melhores votos de um feliz e santo Natal a todos. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.